Bem-vindos ao O Relator Sombrio. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras já registradas na fronteira entre crime, filosofia e direito. O nome dele ficou marcado para sempre na memória da Alemanha e do mundo. Armin Meiwes, o infame canibal de Rotemburgo. Mas não se engane, este não é apenas um conto macabro de violência. É um caso que obrigou juízes, filósofos e criminologistas a se confrontarem com uma pergunta impossível. Até onde vai a liberdade de escolha de um ser humano? E onde começa o limite da dignidade que ninguém pode abandonar? Antes de seguirmos, deixo para vocês uma provocação. O que pesa mais em um julgamento criminal? A palavra do acusado ou a vontade da vítima? Escreva nos comentários. Sacra consentimento, se acredita que a autonomia deve prevalecer, ou sacra dignidade, se pensa que a vida é sagrada. Demais para ser negociada. E já no início deste mergulho sombrio faço o convite. Se você gosta de histórias reais contadas com profundidade e respeito, inscreva-se em O Relator Sombrio e ative o sino das notificações. Aqui, toda semana, exploramos casos que desafiam nossa compreensão da natureza humana. Era março de 2001, em Rotemburgo an der Fulda, uma cidade pacata no coração da Alemanha. Naquele mês, em uma casa de estilo em Schimmel, que parecia saída de um cartão postal, aconteceu um ato que soaria impossível até para a mais ousada ficção. Armin Meiwes, um técnico em informática de 39 anos, matou e devorou Bernd Brandes, um engenheiro de 43 anos. Mas o detalhe que transformou o caso em um abismo moral foi este. Brandes quis que aquilo acontecesse. Ele viajou centenas de quilômetros, deixou registrado em vídeo e até assinou documentos para confirmar seu desejo de ser morto e comido. O que poderia ter sido arquivado como mais um crime de horror tomou outra dimensão. A imprensa alemã rapidamente criou o apelido que atravessaria fronteiras: o canibal de Rotemburgo. A notícia incendiou jornais, rádios e televisões. Mas além do sensacionalismo, havia um problema que ninguém sabia como resolver. Se a vítima deu consentimento, pode-se chamar isso de assassinato? Esse era o dilema central. O direito alemão, assim como o de muitos países, previa homicídio, suicídio, até auxílio ao suicídio. Mas não existia crime específico de canibalismo, e menos ainda, uma previsão para lidar com um caso em que a própria vítima pede para morrer dessa forma. Para entender a dimensão dessa história, precisamos olhar primeiro para os protagonistas. Quem eram esses homens que, vindos de infâncias tão diferentes e carregando traumas tão profundos, se encontraram pela internet para um pacto que desafiou tanto a lei quanto a moralidade? Armin Meiwes parecia, à primeira vista, um cidadão comum. Nascido em 1961, serviu por mais de uma década no exército alemão, onde era visto como disciplinado e confiável. Depois tornou-se técnico em informática e, entre vizinhos, era lembrado como educado, simpático, alguém que até cuidava de crianças da comunidade. Sonhava em casar e formar uma família, uma fachada de normalidade, quase banal. Mas por trás da rotina, crescia uma fantasia sombria que o acompanhava desde a adolescência. A ideia de devorar outra pessoa para que, assim, ela nunca o abandonasse. Esse desejo nasceu do vazio. Seu pai abandonou a família cedo, e ele cresceu sob o domínio rígido de uma mãe controladora. Sem amigos próximos, inventou para si um irmão imaginário, Frankie, alguém que jamais o deixaria. Essa figura imaginária se transformou em um símbolo de fusão eterna, que na mente de Armin se conectou com a fantasia canibalística. Ingerir uma pessoa seria a forma suprema de união. Quando sua mãe morreu em 1999, a solidão que restou tornou essa ideia ainda mais forte, quase inevitável. Do outro lado estava Bernd Brandes. Nascido em 1958, era engenheiro de software na Siemens, estável, respeitado profissionalmente, mas dentro de si carregava um trauma que moldou seu destino. Quando era apenas uma criança, sua mãe se suicidou. A perda deixou nele uma ferida que nunca cicatrizou. Esse vazio se transformou em um desejo de aniquilação, em uma busca pela autodestruição. Brandes não queria apenas morrer. Queria desaparecer de forma absoluta, ser consumido, ser transformado em nada.
Foi na internet que esses dois mundos colidiram. Em fóruns obscuros, Armin publicava anúncios sob pseudônimos como Franqui e o Mestre Açougueiro. Ali, buscava alguém disposto a ser morto e devorado. Muitas respostas eram brincadeiras ou desistências. Até que um dia, Brandes respondeu, e não apenas de forma curiosa. Respondeu com convicção. Ele queria ser a vítima. Queria participar do pacto. A partir daí, uma correspondência intensa começou. Eles discutiram cada detalhe. Brandes assinou um testamento, excluindo Meiwes como herdeiro, para afastar suspeitas de interesse financeiro. Gravou em vídeo seu consentimento. Até o último momento deixou claro que não havia coação. Essa convergência é o que torna o caso tão perturbador. Não havia predador e presa, mas sim dois indivíduos que, movidos por dores diferentes, chegaram ao mesmo destino. Um buscava fusão eterna, o outro, extinção voluntária. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo nos perfis psicológicos desses dois homens. Que traumas moldaram seus desejos? Que fantasias alimentaram por décadas até se encontrarem? E, principalmente, como a solidão pode se transformar em um pacto tão sombrio? Mas antes, deixo uma segunda provocação. O que é mais assustador, o assassino que age às escondidas ou aquele que espera pacientemente que alguém venha até ele, pronto para se entregar? Comente com INMA escondido ou INMA voluntário. E não se esqueça, se essa história já está te prendendo pela profundidade e pela reflexão, deixe o like e compartilhe este vídeo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo investigações intensas e sombrias como esta. No primeiro capítulo, revisitamos a noite em que um pacto impossível se tornou realidade. Agora, precisamos olhar de frente para os protagonistas dessa história. Porque, para compreender o inimaginável, é preciso primeiro entender quem eram esses homens, de onde vieram e como suas dores mais íntimas os conduziram a um encontro que mudaria para sempre não apenas suas vidas, mas também a forma como enxergamos os limites da lei e da moralidade. Armin Meiwes nasceu em 1961, em Kassel, no centro da Alemanha. Filho único, cresceu em um lar despedaçado. O pai abandonou a família quando ele ainda era pequeno, deixando-o sob o domínio absoluto de uma mãe autoritária, rígida e controladora. Ela decidia cada passo, cada gesto, cada detalhe de sua vida. Para o menino, não havia espaço para liberdade, muito menos para afeto. O vazio emocional era tão profundo que Armin criou para si um irmão imaginário, a quem deu o nome de Frank. Frank era leal, presente, incondicional, tudo o que seu pai não fora. Mas a fantasia não parava aí. Com o tempo, o desejo infantil de companhia eterna começou a se misturar a algo mais sombrio. A ideia de possuir completamente outra pessoa, de incorporá-la de forma definitiva. Na adolescência, essa imaginação tomou uma forma perturbadora. Canibalismo. Para Armin, devorar alguém seria a prova suprema de fusão, a garantia de que ninguém jamais o abandonaria. Era uma lógica distorcida nascida da solidão. Se a perda sempre doía, a solução seria tornar impossível perder. Apesar desse mundo interno caótico, Meiwes conseguiu se apresentar ao mundo de forma aparentemente comum. Serviu por mais de uma década na Bundeswehr, o exército alemão, chegando ao posto de suboficial. Colegas o descreviam como disciplinado, prestativo, responsável. Após deixar as Forças Armadas, tornou-se técnico em informática, profissão que lhe dava estabilidade. Em sua vizinhança, era visto como um homem educado, simpático, alguém que cuidava de crianças e até organizava churrascos. Sonhava em casar, em formar uma família, mas era apenas uma máscara. Por trás dela, os fantasmas cresciam. A morte de sua mãe, em 1999, foi o estopim. Sozinho em uma casa grande e silenciosa, Armin mergulhou de vez em suas fantasias. A internet, que na virada do milênio ainda era um território em expansão, se tornou o palco onde ele buscava dar corpo ao irreal. Usando pseudônimos como Franqui e o Mestre Açougueiro, passou a postar em fóruns obscuros, declarando abertamente: procurava um homem disposto a ser morto e devorado. A maioria dos que respondiam recuava quando percebia que ele falava sério. Mas entre tantas desistências,
um homem respondeu com convicção. Esse homem era Bernd Brandes. Brandes nasceu em 1958 em Berlim. Engenheiro de software da Siemens, tinha uma carreira sólida, estabilidade financeira, uma vida que, vista de fora, parecia segura. Mas o que importava estava por dentro. E por dentro havia apenas um vazio profundo. Sua mãe havia cometido suicídio quando ele ainda era uma criança. A ferida dessa perda marcou cada fase de sua vida. Cresceu com a ausência, com o trauma da morte, com a sensação de que o mundo não oferecia consolo nem permanência. Esse trauma se transformou em um desejo sombrio, o da autodestruição. Brandes não sonhava em acumular conquistas ou prolongar sua existência. Seu impulso era o contrário: apagar-se, dissolver-se, ser consumido até não restar nada. O que para muitos é medo, para ele era desejo. O que para a maioria é tabu, para ele era libertação. Foi assim que, ao se deparar com os anúncios de Mavis, não recuou. Pelo contrário, enxergou ali a chance de realizar o que por tanto tempo fora apenas fantasia. Ele não apenas respondeu, como fez questão de deixar claro que queria seguir adiante. Redigiu um testamento, gravou vídeos, assinou acordos. A entrega não era apenas psicológica, era burocrática, formal, juridicamente registrada. Esse encontro não foi como predador e presa. Não havia caça e caçador. O que havia era a convergência de duas solidões. Armin queria alguém que jamais o abandonasse. Brandes queria alguém que o aniquilasse de forma definitiva. Cada um, em sua dor, completava o outro. O pacto nasceu dessa simetria sombria. E aqui mais uma vez eu pergunto a vocês, o que é mais perturbador? O criminoso que age contra a vontade de uma vítima ou aquele que encontra alguém disposto a participar de sua própria destruição? Escreva nos comentários. Tine no Predador se considera o primeiro mais assustador, ou Tine no Pacto se acredita que o segundo caso carrega um horror ainda mais profundo. Se essa reflexão já está te prendendo, não se esqueça de apoiar o canal. Deixe o like e compartilhe este vídeo. É isso que mantém o Relator Sombrio vivo e capaz de trazer histórias como essa, contadas com respeito, mas sem suavizar a escuridão. E assim, chegamos ao limiar da noite de 9 de março de 2001. Brandes viajou de Berlim até Rotemburgo. Não havia engano, não havia coação. Cada passo foi consciente, cada decisão foi assumida. Quando entrou na casa de Armin Meiwes, o pacto estava prestes a se concretizar. Uma câmera registrava, bebidas circulavam, comprimidos eram engolidos. O que começou como fantasia estava prestes a se tornar realidade. No próximo capítulo, vamos atravessar juntos essa noite. Vamos reconstruir a cronologia de cada ato, de cada escolha, de cada minuto que levou Brandes à morte e Meiwes ao destino inevitável diante da lei. Uma noite que não apenas destruiu duas vidas, mas também lançou um dilema jurídico e ético sem precedentes. Afinal, a lei deve respeitar qualquer vontade humana ou deve proteger valores que ninguém pode abrir mão, nem de si mesmo. Prepare-se, porque o que vem a seguir é o coração sombrio desse caso. Bem-vindos de volta ao Relator Sombrio. Chegamos ao ponto em que fantasia e realidade se entrelaçam de forma irreversível. A noite de 9 de março de 2001 não foi apenas o cumprimento de um pacto macabro, foi o início de um processo judicial que obrigaria a Alemanha a enfrentar uma pergunta sem precedentes. O que a lei deve proteger, a autonomia individual ou a dignidade humana inegociável? Bernd Brandes embarcou em um trem em Berlim com destino a Rotemburgo an der Fulda. Não havia hesitação em seus gestos. Ele estava preparado para a viagem mais estranha de sua vida, e também a última. Ao chegar à casa de estilo em Schimmel de Armin Meiwes, encontrou o cenário simples de uma residência comum, mas que, para eles, se tornaria um palco ritualístico. As horas iniciais se desenrolaram como se seguissem um roteiro cuidadosamente preparado. Houve conversa, houve bebida, houve comprimidos para atenuar a dor e a consciência. Tudo estava sendo registrado em vídeo, como se ambos quisessem deixar provas para o mundo. Aquilo não era um crime de emboscada, mas um pacto consentido. No entanto, o corpo humano resiste de formas que a mente não prevê.
Os planos não saíram como o esperado. Brandes oscilava entre a lucidez e a inconsciência. Seu desejo de morrer não se apagava, mas a biologia dificultava o desenlace. A morte não veio rápida, não veio indolor. E a cada minuto que passava, Armin se via mais pressionado a decidir. Na madrugada, com um golpe fatal, ele pôs fim à vida de Brandes. O que aconteceu depois é contado muitas vezes de forma sensacionalista, mas o essencial é este. Maywes preservou partes do corpo, guardou pedaços no freezer e passou semanas consumindo a carne em refeições preparadas com temperos, alho, óleo. Não era para saciar a fome. Para ele, era uma forma de comunhão. Era, como descreveu, a certeza de que Brandes viveria nele para sempre. Talvez esse fosse o destino final de ambos. Um morto e um homem com seu segredo. Mas o silêncio não durou. O mesmo ambiente virtual que os uniu acabou traindo Armin. Ele continuou frequentando fóruns, agora não apenas como um buscador de fantasias, mas como alguém que se gabava da realização. E não parou por aí. Buscava novos voluntários. Foi o suficiente para que um usuário desconfiasse e denunciasse à polícia. Quando os investigadores entraram na casa de Rotemburgo, encontraram não apenas restos físicos, mas provas incontestáveis, gravações em vídeo, acordos assinados, registros de cada etapa. Para a polícia não havia dúvida. Um crime fora cometido. Mas para os juízes surgia um dilema sem precedentes. Afinal, o que exatamente estava diante deles? Um homicídio? Um suicídio auxiliado? Ou algo que o Código Penal não previa? Em 2004, começou o primeiro julgamento. A defesa apresentou os documentos e os vídeos. A estratégia era clara: demonstrar que a vítima havia pedido aquilo e que, portanto, não se tratava de assassinato, mas de homicídio a pedido, crime previsto na legislação alemã, com pena muito mais branda. O tribunal aceitou a tese parcialmente. Maywes foi condenado por homicídio culposo e vilipêndio de cadáver. A pena: apenas 8 anos e meio de prisão. O veredito caiu como uma bomba. Para muitos, era uma afronta à noção de justiça. O mundo olhava perplexo. Como alguém que matou e devorou outro ser humano poderia sair da prisão em menos de uma década? O Ministério Público recorreu e a Corte Federal de Justiça anulou a sentença. Em 2006, um novo julgamento foi realizado em Frankfurt. Desta vez, a acusação foi além. Defendeu que o ato de Maywes não era uma mera resposta ao desejo de Brandes, mas sim a realização de suas próprias fantasias sexuais e sádicas. O consentimento, nesse caso, não anulava a natureza do crime. O tribunal concordou. Maywes foi condenado por assassinato com motivação sexual e sentenciado à prisão perpétua. A defesa ainda tentou um último recurso. Em 2008, o caso chegou ao Tribunal Constitucional da Alemanha, a mais alta instância. A decisão foi unânime. A condenação estava mantida. O consentimento da vítima não podia ser usado como justificativa para um ato que destruía a própria essência da dignidade humana. O caso Rotemburgo deixou então de ser apenas um crime. Tornou-se um marco jurídico, uma referência para futuros debates. Ele mostrou a fragilidade da lei diante de situações extremas e obrigou a sociedade a aceitar um princípio: a liberdade é poderosa, mas a dignidade é inviolável. E aqui eu pergunto a você: o tribunal fez justiça ao ignorar o consentimento de Brandes? Ou deveria ter respeitado sua vontade até o fim? Escreva. O consentimento se acredita que a autonomia individual deveria ter prevalecido, ou o assassinato se acha que a dignidade é um limite que ninguém pode abrir mão. Se essa reflexão está mexendo com você, apoie nosso trabalho. Deixe o like, inscreva-se em O Relator Sombrio e compartilhe este vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias que nos obrigam a olhar para os cantos mais sombrios da condição humana. Mas mesmo após o veredito final, o caso não se encerrou. Ele continuou ecoando em salas de aula de direito, em debates filosóficos e também na cultura popular. Virou música, filme, documentário, sempre carregando o rótulo de escândalo e fascínio. No próximo capítulo, vamos percorrer essas reverberações. Vamos ver como o conflito entre autonomia e dignidade virou argumento filosófico e como a mídia transformou o horror em espetáculo, porque no fim,
A história do canibal de Rotemburgo não termina nos tribunais. Ela se espalha pelo imaginário coletivo como uma sombra difícil de apagar. Nós já atravessamos os caminhos de Armin Meiwes e Bernd Brandes, das dores de suas infâncias ao pacto de destruição, da noite de 9 de março de 2001 aos julgamentos que mudaram a lei alemã. Mas o impacto dessa história não ficou restrito às salas de tribunal. Ele ecoou em debates filosóficos, dividiu opiniões no público e se espalhou pela cultura como uma sombra que insiste em retornar. O veredito final determinou: a dignidade humana é inegociável. Não pode ser renunciada, nem mesmo por vontade própria. O tribunal concluiu que o consentimento de Brandes não tinha valor jurídico, porque o ato o transformava em objeto, negava sua humanidade, reduzia-o à carne. Era um limite que a lei não permitiria cruzar. Essa decisão estabeleceu um precedente. Filósofos e juristas passaram a usar o caso Rotemburgo como estudo para discutir até onde vai a liberdade individual. Afinal, se um adulto em plena consciência deseja a própria morte e encontra alguém disposto a executá-la, a lei deve intervir? Para alguns, a resposta deveria ser não. Autonomia absoluta significa ter poder até sobre a própria vida e morte. Mas para outros, permitir isso seria abrir a porta para a normalização da autodestruição e do abuso, já que o consentimento pode ser manipulado ou distorcido. Vários compararam o caso com a escravidão. Mesmo que uma pessoa aceite se tornar escrava, a lei jamais permitiria, porque isso destrói a própria ideia de liberdade. Assim também com o Pacto de Rotemburgo. Mesmo com consentimento, o resultado anulava o valor essencial da vida. Mas enquanto filósofos discutiam, a mídia transformava tudo em espetáculo. Jornais exploravam os detalhes mais sórdidos, programas de TV faziam debates sensacionalistas e o nome Canibal de Rotemburgo se espalhava como um rótulo irresistível. Meiwes deixou de ser um homem e virou um símbolo. Brandes deixou de ser lembrado como indivíduo e passou a ser a vítima voluntária. A tragédia pessoal se dissolveu em manchetes e não parou aí. A cultura pop se apropriou do caso. Em 2004, a banda alemã Rammstein lançou a música Mein Teil, Minha Parte, inspirada diretamente no crime. No palco, a canção era apresentada com encenações grotescas, chamas, fantasias de açougueiro. A sociedade, incapaz de lidar com a complexidade do caso, o transformava em espetáculo de horror. A música chocou, mas também alcançou as paradas de sucesso, mostrando como até a tragédia pode virar entretenimento. 2 anos depois, em 2006, veio o filme Rotemburg, também conhecido como Grim Love. O longa contava a história de uma estudante de psicologia obcecada pelo caso. Inicialmente, a exibição foi proibida na Alemanha, pois Meiwes alegou violação de seus direitos de personalidade. Mas o tribunal derrubou a proibição, afirmando que a liberdade artística prevalecia sobre os direitos de um condenado cuja história se tornara de interesse público. Mais uma vez, o caso gerava não apenas jurisprudência criminal, mas também cultural. E assim, de documentários a podcasts, de livros a músicas de metal extremo, o caso de Armin Meiwes e Bernd Brandes se espalhou pelo imaginário coletivo. Cada versão, cada narrativa, cada adaptação reforçava a lenda sombria do canibal de Rotemburgo. O legado, no entanto, vai além da cultura pop. O caso nos obriga, ainda hoje, a refletir sobre os limites da liberdade. Até onde podemos escolher o nosso destino? Até onde a lei deve proteger a vida contra a própria vontade do indivíduo? E o que significa, de fato, dignidade humana? Talvez a lição mais perturbadora seja esta. Não se trata apenas do desejo de 2 homens. Trata-se do espelho que essa história segura diante de todos nós. Porque enquanto apontamos o dedo para o horror, também consumimos esse horror. Lemos, assistimos, ouvimos músicas, comentamos em vídeos. Transformamos uma tragédia humana em narrativa, em produto, em conteúdo. E é aqui que surge a pergunta final. O que é mais perigoso? Os desejos que desafiam o limite da razão ou a forma como a sociedade transforma esses desejos em espetáculo? Escreva nos comentários. Desejo se acredita que o maior perigo está no impulso humano, ou
espetáculo se acha que a maior ameaça é a nossa fome de consumir tragédias. Se essa jornada trouxe novas reflexões para você, não deixe de apoiar o canal. Inscreva-se em O Relator Sombrio. Compartilhe este vídeo com quem também busca compreender a escuridão da condição humana e explore nossa playlist de casos reais que desafiam a lógica, a lei e a moral. Porque as sombras sempre estão presentes. E só quando olhamos para dentro delas é que começamos a entender quem realmente somos.